A gente tinha visto a ideia, eu acho que eu mencionei num daqueles vídeos que eu coloquei para vocês antigos, mas a gente tinha visto a ideia de que a integral, primeiro, você tem duas maneiras de você interpretar e você construir ela. Uma delas é a ideia da integral como sendo uma antiderivada de uma função. Ela é simplesmente definida como uma função cuja derivada é a parte de dentro desse integrando aqui. Tá? Então, uma das relações de derivada possíveis é essa daqui, com essa definição. É claro, isso daqui também não é uma definição única, porque sempre a gente coloca aquela constante de integração, por quê? Porque a constante de integração ela define assim mais de uma unicidade. Você tem possibilidades aqui. Então, por exemplo, se você pega a função x ao quadrado, existem várias funções que têm ela como derivada. X ao quadrado mais 1, x ao cubo sobre 3 mais 1, x ao cubo sobre 3 mais 5. O que acontece é só que a única diferença tá, é essa constante, por isso, constante de integração. Isso aí não é uma coisa muito difícil de justificar também, porque se duas funções diferem ali só por uma... Se duas funções têm a mesma derivada, o que acaba acontecendo é a derivada da diferença delas é zero, consequentemente a função só pode ser uma constante. Então, a justificativa seria essa. Mas tem uma outra interpretação possível de derivada e ela está ligada com essa daqui. E aí depois eu vou mostrar como ela está ligada. Que é a ideia da integral. A integral pode ser pensada também como sendo a área de uma função. Lembra que uma possível interpretação de pizza. Um segundo. Uma possível interpretação de derivada é como sendo uma reta tangente. Agora vamos e a gente viu que a conta para chegar nessa conclusão levou à conclusão que ali deveria ser derivada. Bom, vamos pensar agora num problema um pouco mais um pouco diferente. Vamos pensar num problema. Como é que eu calculo a área dessa figura? Digamos que eu quisesse, por algum motivo, calcular a área dessa figura. Tem certas razões para isso. Por exemplo, se eu duas aplicações de cálculo de área de funções. Uma delas é, por exemplo, se você quer saber qual é o trabalho realizado por uma força. Se você tem uma força agindo sobre um objeto, você quer pensar no trabalho, o trabalho pode ser interpretado como sendo a área embaixo da função que descreve a força. Então, essa é uma das ideias. Outra ideia, também que... Deu um branco agora. Outra aplicação possível também, eu não sei se vocês já fizeram, acho que não, isso deve ser mais lá para o final do curso, é uma disciplina de estatística e probabilidade. Mas, se você tem uma função, tá, que descreve qual é uma função probabilidade, para você conseguir descobrir qual é a chance de um certo objeto, uma certa condição estar, frequentemente você precisa. Por exemplo, eu tenho aqui uma função ali que dá uma distribuição de tamanhos de uma população e eu quero saber qual é a chance de, pegando aleatoriamente uma pessoa, ela está dentro dessa faixa de valores aqui, por exemplo, 1,6, 1,60, 1,60 m e 1,80 m. Qual é a chance de, aleatoriamente, escolhendo uma pessoa, ela estar ali dentro? Para fazer essa conta, você precisa pegar a função de probabilidade e calcular a área ali dentro. Então, existem razões para a gente se perguntar como é que eu faço a área de uma função.
área embaixo de uma função. É claro que é um problema agora descobrir como. Bom, a área da geometria é relativamente fácil. Você tem aquelas fórmulas lá que você... Bom, eu não vou deduzir aqui com vocês, mas são razoáveis. A ideia toda é que a área, por exemplo, de um quadrado de lado da B, um retângulo, desculpa. A área dele é calculada como sendo o quê? Ele é o A vezes B. E aí você tem a área de outras figuras. Você tem a área de um triângulo, que ela é definida como sendo base vezes altura sobre 2, onde o triângulo base vezes altura sobre 2. E você tem áreas de outras figuras também. Mas o conceito de área é um desses conceitos de matemática que eu acho que realmente não é tão importante eu revisar, porque eu imagino que todo mundo tenha visto já. E essa altura já esteja mais ou menos familiarizado, porque a geometria é uma das coisas que pegam mais assim. Embora algumas áreas, algumas fórmulas acabem escapando, tipo a área de um círculo, que é R2. Às vezes a pessoa esquece. Mas, provavelmente vai precisando, eu vou lembrar. Agora vamos pensar aqui juntos uma coisa. Vamos pensar na função, vamos começar com uma fácil. F de x igual a 4x mais 2. O gráfico dessa função é o quê? O gráfico dessa função é uma linha reta e ela começa aqui no 0, no 2. E no ponto 1, por exemplo, ela vale 6. Eu quero que vocês me expliquem como é que eu faria um problema aqui. Como é que eu calculo a área que está marcada em vermelho? Alguém tem alguma sugestão aí para encontrar essa área? Esperando ver se alguém no chat fala alguma coisa. Então, como é que eu calcularia a área que está subentendida por esse gráfico de 0 até 1? E aí? Qual retângulo eu estaria pensando? É meio difícil. É meio difícil fazer essas perguntas assim, nesse modelo remoto. Altura vezes o comprimento, mas assim, você tem que reparar numa coisa. A área da figura vermelha não é nem um triângulo, nem exatamente um retângulo. Então não é uma coisa tão direta assim. Assim, eu peguei uma função linear por quê? Eu peguei uma função linear porque ela é mais fácil de entender a ideia que a gente vai ter que aplicar em geral para integral ou para figuras quaisquer. Isso aqui não é uma figura geométrica tradicional. Isso aqui não é nem um retângulo nem um triângulo. Isso aqui é um quadrilátero meio esquisito, porque ele tem um lado que é todo torto. A gente não tem uma fórmula necessariamente para calcular isso daqui. Não é uma fórmula muito bonitinha. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte: a área de uma figura, se você quebrar ela em pedaços, ela seria a soma das áreas, certo?
Então, se eu pego, por exemplo, esse pedaço aqui e divido em 2, a área total é a soma dessa área daqui mais essa área daqui. Então, eu não preciso necessariamente calcular a área de uma vez só. Eu posso quebrar ela em pedaços que são mais compreensíveis. E frequentemente nesse tipo de problema assim, de integral, eu tenho que fazer isso desse jeito. Porque às vezes você tem que calcular uma integral que é meio tenebrosa em uma certa situação, aí você tem que mudar um pouquinho. Então, essa ideia de você quebrar problemas em pedaços que são mais fáceis de simplificar é uma ideia bem comum. Então, calcular diretamente não dá. Mas aí a gente pode juntar o que o pessoal falou ali no chat. Um pedaço de baixo é o quê? Ele é um retângulo. O pedaço de cima é um triângulo. Então, a parte de baixo eu consigo fazer a altura vezes o comprimento, a parte de cima eu consigo fazer usando a fórmula da área do triângulo. Então, e aí eu tenho que olhar o quê? O valor da função. Então, esse daqui embaixo, a área 2, ele é um retângulo, ele é 1 vezes o meu 2. A parte de cima do triângulo, qual é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo é 4. A base dele é 2. Então, 2 vezes 4 sobre 2. Então, isso daqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser 8 sobre 2, 4, mais 2, 6. Deu 6. Tranquilo, né? Calcular a área de função linear tem que pensar um pouquinho nessas quebras aqui, nessas figuras geométricas, mas é possível. Vamos pegar essa função daqui. F de x igual a x ao quadrado mais 4. O gráfico dela é como? Uma parábola aberta para cima. No ponto 1, ela vale, digamos, 5. No ponto 2, ela vai valer 2, 4, 8. Como é que eu calculo essa área daqui? Como é que eu faria para calcular essa área daí? A gente não tem uma fórmula para calcular, certo? Porque isso daqui não é mais uma figura geométrica tradicional. Isso aqui agora é uma parábola. E a gente aprende geralmente em geometria, a calcular no máximo, a única curva que a gente vê como é que calcula a área é o círculo. E mesmo o círculo, a área dele não é calculada diretamente. Eu não sei se vocês já viram algum dia como que você chega na fórmula da área do círculo, mas a fórmula da área do círculo, ela é calculada meio que tipo um limite. Como assim um limite? Você pega polígonos que estão envolvendo o seu círculo. Esse desenho vai ficar muito feio. Você pega polígonos que estão envolvendo o seu círculo com cada vez mais um número de lados, porque a gente sabe calcular a área de polígonos regulares. A gente não sabe calcular a área de um círculo. Então, o processo para você conseguir calcular a área de um círculo é o quê? Você começa com... Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem que representa isso. Acho que é melhor do que eu tentar desenhar. Então,
A área do círculo. Aqui, pronto. Melhor do que eu tentar desenhar. Ela é calculada pelo método que a gente chama de método de exaustão. Tipo, a ideia é que você consegue sempre fazer polígonos que estão dentro e polígonos que estão fora para calcular essa área. Então você primeiro começa, por exemplo, com um pentágono, calcula a área do pentágono maior. Aí você calcula a área do pentágono menor, que está dentro, encostando. A gente chama de circunscrito e subscrito. O que acontece é, a área do menor é menor do que a área do círculo, mas por outro lado a área do maior é sempre maior do que a área do círculo. E conforme você vai adicionando lados, essa diferença vai ficando cada vez menor. Então, a ideia do método de exaustão e a maneira que você encontra o valor de π é justamente aumentando o número de lados do polígono, até você chegar, por exemplo, num polígono de 100 lados, um polígono de quantos lados você conseguir, que seja regular ainda. Você acha uma fórmula para isso e você põe no limite. Então, o que a gente tem que fazer para calcular a área de curvas é um processo que é essencialmente o mesmo. Assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque de fato, assim, isso tem uma aplicação mais lá. Na verdade, isso é até um método numérico para você calcular integrais. Mas, assim, a aula de hoje é mais uma aula mais teórica do que uma aula prática. Talvez eu faça depois com vocês uns exemplos de calcular isso daqui. Assim. Mas hoje eu quero só apresentar a ideia. Então, vocês concordam que a área desse intervalo daqui ela é menor. A área desse retângulo ela é menor do que a área que está embaixo da curva, certo? Porque está faltando esse pedaço daqui. Por outro lado, se eu pego esse retângulo daqui, vou marcar ele de verde, a área passa agora. Então, por um lado fica menor, por outro lado fica maior. O que eu posso fazer é tentar melhorar isso aqui um pouquinho. No jeito que eu coloquei não vai dar. O processo de exaustão para calcular integral consiste no quê? Ele consiste em você ir melhorando a sua aproximação. Por exemplo, eu comecei aqui com um retângulo só, dentro desse intervalo A de B. Na minha segunda interação, eu vou pegar agora um ponto no meio, para servir de parada, um ponto C. Ainda mantendo A e B. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, a área desse retângulo mais a área desse outro retângulo aqui, com a minha área vermelha. Se eu quiser pegar uma área verde, eu posso. E vocês reparam que eu calculo a de cima, eu calculo a de baixo. Eu vejo ali que a área do meio está ensanduichada. Conforme eu vou adicionando mais e mais pontos, essa área vai ficando cada vez mais e mais próxima da área da minha função normal. Então, de novo, A é o meu B. Eu pego agora um C aqui e eu pego agora pontos médios aqui também, em cada um dos intervalinhos. Pegando dessa maneira, a gente consegue cada vez mais, se vocês olharem, o gráfico vai se tornando parecido. A área, dos retângulos vai ficando próxima. A área dos retângulos vai ficando cada vez mais próxima da área da curva. Esse processo daqui, de novo, ele é um método numérico para calcular. Depois eu vou fazer uma
Eu acho que eu posso fazer um vídeo separado depois, ou fazer com vocês uns exemplos ou outro. É que eu queria pelo menos acabar a parte da teoria. E hoje é mais uma aula de teoria. Mas você pode fazer esse processo para calcular a área de qualquer figura. Simplesmente pegando a parte da integral inferior, ou se você quiser, a soma superior. Tranquilo até agora? Então, a ideia é você vai pegando retângulos e você vai marcando. E esse ponto daqui é um ponto que você conhece, ele é só o ponto da função no interior. Então, por exemplo, nesse caso daqui, se eu fosse fazer esse processo, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, por exemplo, vamos pegar 1,5, e aí eu calculava o valor da função. O valor aqui da função no ponto 1,5, o valor da função no ponto 1, e aí eu teria, por exemplo, a área do primeiro retângulo seria o quê? Seria igual a 5 vezes 0,5. A área do segundo retângulo ela seria a altura aqui, que seria 1,5 ao quadrado, mais 4 vezes 0,5. Somando. Depois eu vou voltar na próxima aula e eu vou fazer com vocês um exemplo para comparar com o resultado real. Porque até agora, porque a ideia toda é chegar a um teorema fundamental do cálculo hoje. Então, eu só estou explicando a ideia. E amanhã a gente faz um exemplo concreto. Mas, primeira coisa, embora esse método aí consiga chegar eventualmente, mas vocês notam que isso seria um processo meio demorado. Fazer isso na mão é meio inviável. Com o computador é até mais tranquilo, você pode escrever um algoritmo, e tem algoritmos para isso lá. Vocês vão ver isso lá em cálculo numérico. Você consegue escrever um programa que dá para você e faz esse processo automático. Você não precisa fazer ele na mão. A gente vai fazer ele uma vez, pelo menos, só para ter noção. Mas vocês estão vendo que é um processo meio demorado, esse de calcular a área via exaustão. Então a gente precisa pensar numa maneira alternativa de fazer isso, que não seja tão cansativo. Mas a definição da integral, como a área, seria dada então a integral da função como a região definida, ela é definida da seguinte maneira. A integral de a até b da f de x dx, ela é a área dentro do intervalo de a até b da função. Então, se eu tenho aqui o intervalo de a até o meu ponto b, esse valor numérico aqui da área é o que a gente chama da integral definida de a até b. Esse é o significado desse símbolo. Tá? Ele representa isso. Claro que tem algumas coisas, e é isso que eu vou chamar a atenção. Essa área, ao contrário da área da geometria, ela pode ser positiva ou negativa. Porque, de novo, eu estou pensando agora num contexto mais geral. E tem certas aplicações que eu preciso pensar em trabalho negativo, eu preciso pensar em potência e tal. E tudo isso pode ter uma mudança de sinal. Então, como uma observação, essa ideia da área funciona só se você estiver pensando em valores absolutos. Porque, ao contrário do que acontece na área da geometria, você pode ter valores positivos e valores negativos. E você tem que levar isso em consideração. Isso apareceria também se eu tiver. Assim, quando você faz esse cálculo dos retângulos, também acontece, porque se você pega um retângulo que está embaixo. Deixa eu botar um desenho aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho uma função que seja assim. Se eu pensar no cálculo da área como sendo um retângulo, o que acontece, o que acaba acontecendo, é que a coordenada y, a altura, é negativa.
É claro, eu posso ajustar isso daqui, mas o fato é que a integral, às vezes, eu não estou interessado em ajustar. Às vezes eu estou interessado em saber mesmo, considerando o sinal. Então, a menos de uma. Você considera o sinal. Então, só como uma interpretação, as áreas, no contexto das integrais, têm um sinal positivo ou negativo, dependendo se elas estão acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Isso é importante de lembrar. Então, por exemplo, a integral de a até b, nesse meu exemplo daqui, positivo. Embaixo da curva. Mas a integral de b até c, a minha função f de x dx, nesse lado aqui ela vai ser negativa. Mas ela ainda é a área, só que com um sinal trocado. Então ela é negativa. Então levem isso em consideração. Vocês podem pensar, e ela de fato é a área que está embaixo ou em cima, só que você tem que considerar sinal, dependendo se ela está embaixo ou em cima do eixo x. Bom, eu vou. Depois eu vou fazer uma conta mesmo para mostrar para vocês. Eu acho que amanhã eu preparo já e deixo pronto as contas, porque senão vai demorar muito tempo fazendo. Mas você consegue calcular numericamente usando os retângulos. E você tem uma expressão para a área, para a integral definida, que é. Se você pegar os retângulos dali, você pode pensar nisso como sendo um somatório. Tá? N igual a zero até um determinado m. Onde você vai pegando ali os retângulos. Então, eu vou explicar isso melhor amanhã, que é essa maneira de você calcular aqui. Então, na próxima aula, eu falo com vocês sobre como. E aí eu pego um programa lá no MATLAB, no Scilab, para fazer as contas para a gente não ter que fazer as contas na mão. Mas dá para calcular essa área usando os retângulos. Só que isso aí não é tão interessante do ponto de vista teórico. E então a gente tem um teorema que faz o link dessas duas coisas. Ele é o teorema fundamental do cálculo justamente por causa dessa importância. Então, teorema fundamental do cálculo. Ele estabelece uma ligação desse problema da área com o cálculo de derivadas e das antiderivadas. Ele diz o seguinte, o teorema fundamental do cálculo. A integral definida de a até b da minha f de x, dx, ele é igual ao quê? Ele é igual ao f de b menos o meu f de a, onde f', onde a derivada, essa função daqui, é f de x. Então, o cálculo de uma integral definida, ou da área, ele, no fundo, ele é só o cálculo da antiderivada. Essa é uma das versões do teorema. Tem uma segunda versão que é também legal. Outra maneira de você escrever isso daqui seria também que a integral é a operação reversa da derivação. Outra maneira de escrever é a mesma coisa. O teorema fundamental do cálculo estabelece que a derivação e a integração são reversas uma da outra. Então, você consegue fazer coisas desse tipo.
Essa última daqui eu vou explicar um pouco melhor depois. Porque essa daqui ela é bastante útil, especialmente quando você trabalha com a área prática da matemática. Às vezes você tem funções que não são possíveis de integrar. Então você define uma função em termos da integral. Eu vou voltar para esse assunto mais para frente. Mas você também tem essa possibilidade aqui. Mas isso aí a gente volta depois. Mas o termo fundamental do cálculo, a formulação dele seria essa daqui. Você calcula a integral definida em termos da antederivada. Esse é o link que existe entre os dois. A demonstração dele não é muito difícil, mas ela envolve uma matemática assim ele é um pouco. Eu vou comentar a demonstração dele amanhã, quando eu fizer o cálculo do retângulo mesmo. Que aí você consegue ver um pouco do link aqui que existe. Mas tem a ver, tem a ver. A demonstração é um pouco extensa, por isso. Vamos fazer uma conta na prática, então, e aí eu aproveito e vou começar a ver algumas aplicações de integral com vocês. Vamos fazer uns exemplos do uso desse teorema. Vou começar com aquele exemplo que eu tinha colocado lá em cima, e depois a gente vai usar essa conta para comparar. Então, vamos pegar, por exemplo, a função x ao quadrado mais 5, 4, mais 4. X ao quadrado mais 4. E eu quero calcular quem seria a área dentro do intervalo de 1 até 2. Como que a gente sabe? Isso daqui é a integral definida de 1 até 2 de x ao quadrado mais 4 dx. Amanhã eu vou fazer com vocês o cálculo usando a definição e usando os retângulos lá. E mostrando como é que seria o cálculo direto. Mas a gente não precisa fazer isso aqui nesse caso. Nesse caso daqui, eu posso fazer o quê? Eu posso tentar resolver isso usando a antiderivada. Que lembra, isso daqui é uma f de 2 menos f de 1, onde a derivada é igual a x ao quadrado mais 4. Como é que eu encontro a minha f de x, então? A minha f de x ela é encontrada fazendo o cálculo da antiderivada. Então, f de x é igual a integral, agora como antiderivada, x ao quadrado mais 4. Que é a integral de x ao quadrado mais 4? Três mais 4x mais o quê? Mais c. Não esqueçam do c. Na verdade, essa é a única situação que esquecer o c não daria errado. Mas tem uma razão para isso. Então, olha só. Por que eu não vou me preocupar com c aqui? Porque olha o que acontece com c quando você está com uma integral definida. 1 de 2 de x ao quadrado mais 4 dx. Seria igual ao que, então? Seria igual a... Se essa aqui é a minha função f de x, então ela seria 2 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes 2 mais 1 mais c. Menos 1 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes 1 mais c. O c sempre cancela com c.
Por isso que geralmente a gente, quando faz uma integral definida, a constante de integração acaba desaparecendo ali. Ela não tem muita, porque ela cancela. A constante aparece aqui e a constante aparece aqui. Uma cancela com a outra, então não precisa. Então, quanto que vale o resultado final? 2 ao cubo 8 sobre 3 mais 8. Fazendo certo? Peraí. Menos 1 sobre 3 menos 4. Então isso aqui vai ser 7 sobre 3 mais 4. Ele vai ser 8, 12, 19 sobre 3. Tranquilo? Na próxima aula vamos fazer usando retângulo e a gente vai ver que vai dar a mesma coisa. Depois de um certo número de iterações que eu tenho que fazer. Ou ele vai chegando cada vez mais próximo disso. Vamos pegar um outro exemplo aqui, que eu quero mostrar uma coisa que é divertida. Vamos pegar esse daqui que a gente calculou de fato o valor numérico mesmo. Esse daqui, o f de x igual a 4x, vamos pegar essa conta e vamos tentar fazer ela usando integral. A área que eu pedi para calcular aqui seria o quê? Ela é a integral de 0 até 1 de 4x mais 2. Certo? Eu vou mostrar aqui a maneira mais simples de você resolver um problema desse, escrevendo no esquema. Para não ter que calcular separado sempre, o que a gente faz normalmente é o quê? A gente integra a parte de dentro normal, usando as regras de integração. Então isso aqui ficaria como? 4x ao quadrado sobre 2 mais 2x. E a gente coloca indicado isso aqui, 0 a 1. Para indicar o quê? Isso aqui está indicando que isso aqui é a f de 1 menos a f de 2. De 0. É uma outra forma de você escrever. E a f de x é 4x2 sobre 2 mais 2x. Some na diferença. Então, deixa eu mudar aqui. Então, só para explicar essa notação daqui, que ela é a que é normalmente usada quando você calcula. Você integra normal usando as regras de integração. Você não se preocupa muito com a questão da constante de integração, porque como vocês viram lá embaixo, ela desaparece. Mas aí você deixa indicado com, em vez de fazer uma integral, você deixa só uma linha reta, indo do ponto inicial do intervalo até o ponto final do intervalo. E essa notação daqui significa isso. É o f de 1 menos f de 0. Então, seria 4 de 1 ao quadrado sobre 2, mais 2, mais... ou menos, desculpa. 4 vezes 0 sobre 2, mais 2 vezes 0. Então, isso aqui vai ser igual a 4 sobre 2 mais 2, que é igual... Opa! Eu fiz alguma besteira aqui. Eu troquei algum sinal. Depois eu vou... Calma aí. Talvez eu tenha feito alguma besteira na conta original. É possível também. Porque esse aqui deu 4. Hum,
Pera aí, 2 vezes 2 menos 2x. Como? Não, e quando eu integro, ele aparece aqui embaixo, 1, 2. Só errei alguma conta aqui. 2 vezes... Tá bom, agora... me ajuda, eu voltei a gravar. Eu tinha parado de gravar porque me deu um branco, mas realmente aqui não era 2. Aqui o comprimento desse cara é 1. Não sei por que eu escrevi 2 aqui. Deixa eu tirar esse 2 daqui. Aqui é 1. E a área da 2. E aqui é a área da 4. E a área final é 4. Ufa. Eu tava achando que estava errado. É. Então, deu a mesma coisa. Depois de uma certa dorzinha de cabeça. Algumas coisas assim, eu só quero chamar a atenção de um detalhe, aí vamos fazer essa conta. Eu quero voltar para a questão da área positiva e da área negativa. Então eu vou pegar um exemplo aqui, onde as áreas se cancelam. Vamos pegar a função. A função daqui, se eu não me engano, é cosseno de x. Eu quero mostrar para vocês que se eu calcular a integral de 0 até π, é π? Cosseno, ele é ângulo de 0. Aquele vale 1, aquele vale menos 1. É o cosseno. Eu quero mostrar para vocês que se eu calcular um cosseno de 0 até π, a integral dele, ele vai dar 0, porque as áreas vão se cancelar. Vamos ver que na conta realmente a gente vai chegar a essa conclusão. Então, integral definida de 0 até π de cosseno de x. Dx. Pela nossa notação, ela seria o quê? A integral de cosseno é quem? Ele é o seno de x. Porque a derivada de seno é cosseno. Então, trocando a ordem. De 0 até π. Quem é o seno de π? E quem é o seno de 0? Seno de π é 0. E o cosseno de π também é 0. Então eles se cancelam. E ainda está dentro da definição ali da área. Mostra também que a área dá pra gente, que a integral dá pra gente a ideia da área negativa. Vamos pegar um outro exemplo agora. Vamos pegar a função menos 2x ao quadrado mais... Essa função daqui, o gráfico dela seria... Onde são as raízes dela? As raízes dela são menos raiz de 2 e raiz de 2. Vamos pegar o gráfico dela de 2 até 3. Então a área dela seria essa área daqui, mas ela vai ficar negativa. Vamos fazer a conta e ver que realmente o meu resultado vai coincidir com essa interpretação. Então, integral de 2 até 3, de menos 2x ao quadrado mais 4. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 2x ao cubo sobre 3 mais 4x.
de 2 até 3. Então, isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai ser menos 2 vezes 3 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 3, menos... menos 2 vezes 3 vezes 2 ao cubo, sobre 3, mais 4 vezes 2. 3 ao cubo, 9 é 27. Então, 27 vezes 2 vai dar 54, menos 54 sobre 3, mais 4, 8, 12, menos 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 2, 16, então menos com menos 16 sobre 3, menos 8. Então, o resultado final vai ser, menos com menos vai dar positivo, então vai ser menos 54 mais 16 sobre 3, e 12 menos 8 vai dar 4. Esse pedaço daqui de cima vai ser igual a 54 com 16, 8, 6 deu 4, 3, 38. Menos 38 sobre 3 mais 4. Posso simplificar mais ainda, eu posso juntar aqui. Mas assim, já deu para ver que deu negativo, só nesse pedaço daqui. Mas se eu quiser simplificar mais, menos 38, 4, 8, 12, sobre 2. Esse aqui vai me dar 6 menos 26 sobre 2, sobre 3. 26 não é divisível por 3, não dá para simplificar mais. Mas deu negativo. Então, a integral, essencialmente, ela dá para a gente essa área. A gente viu isso ali no triângulo, depois que eu consertei o meu erro da área. Mas a integral diz para a gente qual é o valor numérico da área, a integral definida. E ela leva em consideração e faz essa conta aí no processo de áreas positivas ou áreas negativas, dependendo da região onde ela está na curva. Você pode fazer coisas, e tem exercícios assim também, nas listas do livro, e a gente vai fazer alguns também. Por exemplo, se eu quero saber qual é a área entre duas curvas. Então, se eu tenho uma expressão desse tipo, eu quero saber qual é a área que está aqui dentro. E eu posso fazer isso através do cálculo da integral de um menos o outro. A gente vai fazer uns exemplos desses depois. Mas por hoje era só para apresentar essa ideia da integral como uma área de uma função. Então, espero que tenha ajudado, assim, tenha dado uma clareada. Amanhã eu vou fazer com vocês eu vou pegar um exemplo já pronto. Vou trazer um exemplo já pronto, que eu quero mostrar como é que funcionaria esse cálculo um pouquinho melhor, do cálculo ali da integral como sendo retângulo e a aproximação. Porque tem certas situações onde não é possível calcular a antiderivada. Então, esse método do retângulo é o único método possível. Por isso que a gente tem técnicas de integração lá em cálculo numérico e calculam isso daqui. Então, para funções básicas não faz muito sentido, é melhor você usar o teorema fundamental do cálculo, mas para funções mais complicadas, às vezes é mais fácil você simplesmente botar os retângulos e fazer o processo de exaustão. Então eu vou fazer um exemplo desse com vocês amanhã. E a gente vai ver mais algumas aplicações, vamos ver cálculo de áreas e cálculo de volume. Dá para você usar essa ideia para calcular volumes também, de algum certo tipo de sólido. Eu vou mostrar para vocês os exemplos. E é isso. As minhas aplicações de integração.